Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz em janeiro e o que chegou por aqui. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo é de chuva, então nada melhor do que falar de livros em um dia chuvoso. Bom, mas antes eu quero comentar com vocês sobre um livro que eu recebi em janeiro do Grupo Editorial Record, que foi o A Rede de Alice, da Kate Quinn. E eu tô muito curiosa para ler esse livro. Eu tô vendo muita gente falando bem dele, da história. Eu sei que a TAG parece que também enviou para os associados da TAG inéditos. O Grupo Editorial Record também acabou lançando no selo Verus Editora. E é um romance histórico que vai contar a história de duas mulheres em plena Segunda Guerra Mundial. Então estou muito curiosa para ler esse livro. Faz tempo que eu não leio um romance histórico, inclusive, então acho que essa vai ser uma boa oportunidade para relembrar aí a época que eu lia bastante romance histórico. Vamos para os livros então que eu recebi em janeiro e que eu comprei também. Mas vamos lá, começando pelo livro da TAG. O livro da TAG de janeiro foi o Adeus Gana, de Thaís Selasi. Tem unboxing desse livro aqui no canal, onde eu comentei mais sobre o livro. Então, caso vocês queiram saber mais sobre ele, é só dar uma conferida. Eu vou deixar nos cards e na descrição. Aí, em janeiro, eu encontrei uma inscrita muito querida do canal. A gente foi tomar um café juntas. E ela me deu o livro Uma Furtiva Lágrima, da Nélida Pinhon. Eu nunca li nada da Nélida Pinhon e eu sempre tive muita curiosidade. E esse daqui é um livro de memórias, então me chama muita atenção também por ser um livro de memórias. São capítulos bem curtos. A Nélida Pinhon é carioca, é brasileira e faz parte da Academia Brasileira de Letras, né? Ela foi imortalizada pela Academia Brasileira de Letras. É um grande nome da nossa literatura e está aqui a oportunidade, então, também de conhecer a escrita da Nélida Pinhon. E ela depois me enviou também 2 livros de poesia. Um, inclusive, eu já estou lendo. Para quem não sabe, eu estou tentando fazer aí um projeto de leitura de poesia ou conto ou crônica todo dia. Então, seja amanhã, seja à noite ou pela tarde, quando eu estou em casa, eu venho até aqui no meu cantinho, na minha prateleira de livros de contos, poesias e crônicas, escolho um aleatório e escolho também uma poesia, um conto, uma crônica aleatória e leio. E eu vou registrando no meu journal, também tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro um pouquinho como eu faço essas anotações. E então ela me enviou 2 livros de poesia, um eu já comecei a ler, inclusive eu retomei o quadro quinta-feira com poesia, com uma poesia desse livro que ela me enviou, que foi o Viagem, da Cecília Meirelles. Eu já comecei a ler, eu adoro Cecília Meirelles, eu sou apaixonada pelas poesias dela, então esse já está sendo lido. E o outro é uma antologia poética do Fernando Pessoa. Esse grande nome da literatura portuguesa foi organizado pelo Valmir Ayala, também fará parte aí desse meu projeto de ler poesia todo dia. Bom, aí uma feira do livro que acontece na minha cidade de vez em quando, fica na praça do centro da cidade em que eu moro, voltou e eu tô de olho em alguns livros lá, mas gente, esse ano eu prometi pra mim mesma que eu vou me controlar ao máximo. Ano passado eu acho que eu consegui me controlar bastante em relação às compras, porque eu tenho muitos livros parados na minha estante que precisam ser lidos. Então eu acabei comprando um livro só nessa feirinha do livro por R$2. E o meu objetivo agora também é ler mais livros em espanhol. Então eu acabei achando esse livro lá por R$2, La Pianista, de Eufried, eu não sei falar, Eufried Jelinek, algo assim. E a autora é Prêmio Nobel de Literatura. Vai contar a história de uma mulher bem forte, inclusive, e algumas coisas acontecem com ela aí. É um livro também que questiona muito o comportamento humano e eu acredito que vai ser bem interessante de ler. Ele tá, sim, o estado dele tá ok para ser lido, mas está bem velho. Mas por R$2, então um livro em espanhol. Pretendo colocar aí na lista das próximas leituras. Recebi de 2 autores nacionais
seus livros para serem lidos e resenhados aqui no quadro Leia Literatura Nacional. Para quem não sabe, esse quadro tem o objetivo de indicar livros nacionais contemporâneos para vocês que me assistem. O primeiro deles é o Intercadência, do Paulo Roberto Savassi. O Paulo Roberto entrou em contato comigo e é muito interessante porque ele é médico. A maioria das publicações dele é referente à medicina. E esse livro foi o primeiro que saiu dessa linha aí da medicina. Então aqui ele mistura prosa e poesia. É um livro lindo, que eu vou começar a leitura também agora no início de fevereiro. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já terei iniciado a leitura. Gente, é um livro lindo, tanto nas palavras, quanto que eu já andei folheando um pouquinho, quanto nas ilustrações. Eu fiquei encantada. É publicação independente, é autografado também pra mim. Então a gente vai conversar sobre ele em breve. Outro livro que eu recebi também de um autor nacional para o quadro Leia Literatura Nacional foi o Viva Ludovico, do Flávio Sanso. Esse livro me chamou muito a atenção pela sinopse. Eu vou ler bem um pedaço pra vocês, porque vai contar a história de um açougueiro que de repente ele para e ele fica observando aquele pedaço de carne de boi do Ludovico, e ele começa a refletir sobre aquilo. Então aqui diz assim: é a insólita saga do personagem transformado repentinamente ao encarar um enorme animal pendurado. O conduz a um turbilhão de peripécias que levam o leitor a reflexões profundas sobre a relação homem-animal, sociedade e poder. O que mais me chamou a atenção é que é algo que eu estou refletindo muito no momento. Então a tocante convivência do açougueiro e do boi Ludovico transformará a vida da pacata contagem das uvas. Estou bem animada para começar essa leitura e eu acredito que eu vou me surpreender bastante. Então aguardem que a gente também vai conversar sobre ele em breve. Das compras dos recebidos aqui, terminando, eu retomei a assinatura da Amazon Prime e eu decidi fazer um teste de comprar alguns livros que eu tava afim e que estivessem num preço ok, e ver se eles realmente entregariam na minha casa, porque aqui eu tenho um sério problema de até mesmo a transportadora não entregar. Então a transportadora acaba enviando para os Correios e os Correios não entregam porque é área de risco. Mas que lugar no Rio de Janeiro não é área de risco, não é mesmo? Mas enfim, tem um unboxing aqui no canal onde explico melhor essa história, confiram o vídeo. Eu adquiri 3 livros na Amazon. O primeiro foi A Revolução Chilena, do Peter Wynne, que é um historiador. Esse livrinho é da coleção Revoluções do Século XX, muito boa essa coleção, da editora Unesp. E desde que eu fui ao Chile, eu gostei muito de estudar, de ver lá a história política, a história social dos chilenos. E agora, né, a gente viu aí no ano passado, e ainda está acontecendo, manifestações contra o governo atual do Chile. Então eu decidi adquirir esse livro para poder entender e estudar mais sobre um pouco da história do Chile, né? Então esse livro será lido também em breve. E nesse pacote eu acabei escolhendo um livro da Agatha Christie para o nosso projeto Rainha do Crime, que está pausado momentaneamente, mas eu pretendo retomar, que é o livro Mistério no Caribe. Aqui a gente tem como detetive a Miss Marple, e o que mais me chamou a atenção é a ambientação dessa história, né, envolvendo o navio, o Caribe, enfim. E, gente, por último, mas não menos importante, eu adquiri o Livro do Sossego para colorir, relaxar, desestressar e deixar sua vida mais leve. Eu me rendi ao livro de colorir. É algo que eu sempre gostei de fazer, de pintar, de desenhar. Tanto que ultimamente eu ando imprimindo muita coisa, pintando, até utilizando no meu journal também. É algo que me desestressa, que me relaxa. E aqueles outros livros de colorir, com aquelas figuras minúsculas, eu acho que não me desestressaria tanto. Mas esse daqui eu gostei muito porque são figuras não tão pequenas e que são bem bacanas de colorir. Olha, que legal. E então é bom pra desestressar. E algumas páginas têm até frases. E eu adquiri então justamente para relaxar um pouco com a pintura. Vamos agora para as primeiras leituras do ano. Então as primeiras leituras de 2020. Quero mostrar para vocês alguns livros que eu li e que eu estou lendo. Vou começar falando sobre um e-book que eu li no Kindle Unlimited, da Adélia Prado, que foi o Terra de Santa Cruz. Inclusive eu já comentei sobre ele no vlog de leitura aqui do canal.
É um livro de poesias e eu sou apaixonada pelas poesias da Adélia Prado. Mas esse livro não rolou pra mim. Eu achei que o que a Adélia Prado colocou ali de sentimentos é muito diferente em alguns momentos do que ela colocou nos outros livros. Seus pensamentos, suas ideias, enfim, eu achei muito diferente. Então eu levei meio que um susto, assim. Parecia até que era outra pessoa que tinha escrito o livro. Eu comentei melhor sobre ele no vlog de leitura, então assistam lá que vocês vão me entender melhor. Li também, eu terminei de ler, por esses dias inclusive, O Caderno de um Ausente, do Carrascosa. Esse é o primeiro livro da trilogia do Adeus e eu me surpreendi positivamente em relação a esse livro. A Mel do Literatura-se sempre indica o Carrascosa. Esse livro, inclusive, ela indicou bastante. Eu também comentei lá no vlog de leitura sobre ele, sobre essa leitura. E a gente tem aqui a história do João, que deixa registrado para a filha Beatriz, que acabou de nascer, relatos sobre a vida, sobre o que ela precisava aprender, que caminho ela deveria seguir para ser uma boa pessoa. João já era quase um senhor, nos seus 50 e poucos anos. Então, quando a gente vai lendo aqui, a gente tem esse pensamento de que por ele já ter uma idade, né, dos seus 50 e poucos anos e ter acabado de ter uma filha, a gente imagina que ele deixa esses registros para ela ler quando ela crescer, porque ele sente que ele vai partir e não vai acompanhar tanto o crescimento da sua filha. É um livro muito emocionante, a escrita do Carrascosa é muito poética e eu super recomendo essa leitura e eu vou começar também logo logo os outros 2 livros aí da trilogia. Li também A Menina que Virou Lua. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Letramento. Esse livro é da Morena Cardoso, com ilustrações belíssimas da Júlia Vargas. Comentei sobre ele também no vlog de leitura e no Instagram, então me sigam no Instagram também, @aventurasnaleitura. Esse livro trata sobre o ser mulher, sobre o que os nossos antepassados têm a dizer pra gente, têm a nos ensinar sobre o ser mulher e sobre a importância de cuidar do corpo feminino e de zelar por ele. Então aqui a gente tem uma menina que recebe uma senhora, e aqui é muito bonito também quando diz que a menina, quando vira mulher, se torna lua, e explica nessa relação das fases da lua, aqui cada fase da lua se relaciona. Então é uma história muito bonita. Também deixo aqui minha indicação de leitura. Outro livro que eu li em janeiro foi O Justino Retirante, da Odete Mó. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e na descrição. Esse livro acabou preenchendo uma das categorias do projeto Leituras na Leitura 2020, que é fazer uma releitura de um livro da época da escola. E esse livro eu li no meu ensino fundamental e me marcou muito. Vai contar a história do Justino, um menino de 12 anos que após perder os pais, sai do sertão e vai tentar uma vida melhor na cidade. A gente acompanha aí todas as suas dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas e suas conquistas também. Caso você se interesse, assista a resenha. Em janeiro eu também li o Até Quando, parte 2, A Prisão, da Cristiane de Murville. Esse livro também faz parte do projeto Leia Literatura Nacional. Tem resenha aqui no canal e no blog, vou deixar os links aqui na descrição também. E a gente vai acompanhar a história do João nas suas idas e vindas à Terra, pensando suas atitudes, tentando se libertar da rotina, se libertar das coisas que acabam prendendo ele na vida. Então é uma história que faz a gente trabalhar o autoconhecimento, que leva a gente a refletir sobre a vida. Assistam a resenha que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Eu recomendo demais os livros da Cristiane de Murville. 2 livros, um que eu comecei a leitura agora em janeiro e outro que eu estou terminando, são esses. Bom, o que eu comecei a leitura em janeiro foi O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Nesse livro, a autora vai falar sobre a questão do luto, que é um tema que me interessa muito. Aqui ela vai relatar, então, essa questão do luto, essa questão de perder alguém quando o marido dela falece, né? Então, a gente acompanha a história verdadeira da autora. E pelo que eu já li também, ela acabou estudando muito sobre a questão do luto para poder escrever esse livro. Tô gostando bastante da leitura. E outro livro que eu ainda estou lendo, comecei ano passado, mas eu pretendo terminar em breve, mas é um livro de história, é um livro de não ficção, que é sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz. Estou gostando muito. Livros assim, eu sempre falo com vocês, né, que eu escrevo bastante, eu marco muito.
Então, é um livro que eu não levo para fora de casa, eu leio em casa mesmo, aqui no meu escritório, porque é um livro que merece ser estudado com muita atenção. E a escrita da Julia Schwartz é maravilhosa, eu gosto muito. É uma escrita de fácil compreensão e que tem muito aprofundamento histórico também. Se você tenha lido, deixa aqui nos comentários, que eu já vi que muita gente leu também esse livro e gostou bastante. E é isso, gente. Esse foi o resumo do mês de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você leu de bacana em janeiro. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.